queria ler com vocês um texto um pouquinho maior, que é o de Gênesis 4, do 6 ao 16. E aí eu vou pedir que vocês abram aí, porque como é um texto um pouquinho maior, então no 6 fala assim: Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão: Vamos ao campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou eu responsável por meu irmão? Então Deus disse: O que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim na terra. O próprio solo que bebeu o sangue do seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: Meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e de tua presença, e me transformaste no andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor respondeu: Eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Ok, então aqui a gente lembra um pouquinho o que aconteceu e já começamos a ver as consequências do pecado de Caim. Então, o que o livro que a gente está estudando traz, primeira coisa, uma comparação entre a família que a gente acabou de ver, que é a família de Adão, e a família de Caim, que vai começar a se formar agora. Adão foi agraciado e recebeu uma esposa, né, feita por Deus para ele. E o casamento de Adão e Eva foi diante de Deus, em condições perfeitas, brilhantes. Era uma vida no paraíso, né? Isso é antes da queda. Então, tudo conforme o que Deus planejou, tudo maravilhoso. E agora a gente já chega com uma família que já lida com o pecado. E o pecado tinha se manifestado com a desobediência, a gente estava vendo ali isso com Adão e Eva, também tem aquele jogo da culpa, um jogar a culpa no outro, e agora Caim manifesta esse pecado assassinando o próprio irmão. Então já é a degradação do ser humano começando a acontecer, né? Caim também vai deixar pai e mãe, como foi a ordem estabelecida por Deus, mas Caim também deixa Deus. Ele não deixa só o pai e a mãe. Ele sai dessa presença de Deus, ele sai carregando uma maldição. É uma vida que ele escolhe fora da presença de Deus, né? Ele é destinado a ser nômade também, não foi mandado para um lugar específico, é para ele andar pela terra. Então é diferente em cada um desses tópicos. E o que o livro apresenta essa frase, eu achei bem interessante. Ele não depende, ele não se preocupa e ele não se interessa por Deus. É uma vida completamente diferente do que a gente viu até agora, do que Deus havia estabelecido, né, para a humanidade. E aí, você fala, ok, porque no texto que a gente viu, até o 16, Caim saiu da presença do Senhor e foi para outra terra, para casar e ter filhos. Então, quando a gente continua lendo o texto, a gente vê, de repente, vai falar que Caim se casou. E aí é uma pergunta que sempre aparece, com quem que Caim se casou? Porque até então a gente está lendo a Bíblia. Deus fez Adão, Deus fez Eva, nasceu Abel, nasceu Caim, Abel morreu. E aí? Mas a própria Bíblia traz as pistas que a gente vai juntando e vai entendendo. Então, no capítulo 5, a gente vê a genealogia até ali. É explicado para a gente, de certa forma, o que foi acontecendo. Então, no capítulo 5 começa assim: Este é o relato dos descendentes de Adão.
Quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhantes a ele. Criou-os homem e mulher. Quando foram criados, Deus os abençoou e chamou humanidade. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, à sua imagem. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Adão viveu 930 anos e morreu. Mais para frente a gente vai ver também que tem, falando sobre Sete, viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. A Bíblia não relata todos os filhos e filhas que Adão e Eva tiveram, e nem os próximos, que Caim, que a gente vai ver isso em genealogias. A Bíblia toda tem esses momentos em que a gente para e começa a ler que um é filho do outro, gerou tal pessoa, viveu tantos... São vários os capítulos pela Bíblia. Mas isso não quer dizer que é exatamente um filho do outro, pode ser um neto. A Bíblia está relatando o que é importante a gente saber, as histórias que são importantes para essa narrativa, para mostrar a história que Deus está nos contando através das Escrituras. E aí a gente fala, poxa, mas não tem tantos detalhes assim da cronologia, faltam os nomes então, mas tem algumas informações que realmente não tem. Não sei se antes um pouco, quando fala que Abel e Caim, um era agricultor, o outro era pastor de ovelhas. Mas em nenhum momento foi explicado como eles desenvolveram essas funções, como eles aprenderam tudo isso. São detalhes que não estão na narrativa, mas a gente vai entendendo. Então, Adão e Eva tiveram filhos e filhas, Sete teve filhos e filhas, e esses filhos foram se multiplicando também. E a gente aqui acredita que o relato bíblico é literal. A gente começou o livro, as primeiras aulas foi baseando nisso. A gente acredita fielmente no que está nas Escrituras. Então, isso não abre nenhum precedente para outra civilização que deveria existir, porque as teorias vão surgindo, né? Então, não, a Bíblia disse que foi a partir disso. E até o versículo de Atos 17, 26 é mais uma confirmação, né? A gente vendo que a Bíblia toda se encaixa, em Atos 17, 26 diz: de um só homem ele criou todas as nações da terra. É isso. E aí a gente começa a questionar pelo nosso modo de viver hoje, pelas dificuldades que a gente tem. A gente sabe que não é nem correto, né, ter casamentos entre parentes. A gente sabe das consequências que pode trazer para o corpo humano. Existe muita questão de risco de aborto, síndromes, alterações cromossômicas, essas questões. Mas a gente precisa se lembrar de como era a Terra naquele começo, né? A gente estava até conversando aqui, a Terezinha e a Liliane, antes de começar a aula. Então, os casamentos que são chamados de consanguíneos, eles não traziam as consequências que tem hoje, né? E a gente precisa se lembrar também que Deus deu a ordem, né, de crescer e multiplicar. Ele deu a ordem e ele propiciou o ambiente, as condições para que isso acontecesse. Então a gente vai aqui para entender um pouquinho a família de Caim, o que foi acontecendo, né? Então, voltando ao capítulo 4 mesmo, a partir do 17 até o 24, a gente vai ver o que aconteceu. Então, vou ler aqui para vocês, mas vocês puderem acompanhar também. Caim teve relações com sua mulher, que engravidou e deu à luz Enoque. Então Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de Enoque, como seu filho. Enoque teve um filho chamado Irade. Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael. Metusael gerou Lameque. Lameque se casou com duas mulheres. A primeira se chamava Ada e a segunda Zilá. Ada deu à luz Jabal. Ele foi o precursor dos que criam rebanhos e moram em tendas. Seu irmão se chamava Jubal, precursor dos que tocam harpa e flauta.
Zilá, outra mulher de Lameque, deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que se tornou mestre em criar ferramentas de bronze e ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam minha voz, escutem o que vou dizer, mulheres de Lameque. Matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu. Se aquele que matar Caim será castigado 7 vezes, quem me matar será castigado 77 vezes. Aqui a gente já tem muitos relatos e a gente vai ver um pouquinho o que cada uma dessas coisas quer dizer. A gente vê aqui já uma formação de cidade, né? Caim funda uma cidade e coloca o nome do seu filho, Enoque. Mas vocês lembram, a gente acabou de ler, o que Deus tinha falado para Caim? Qual que seria? Ele ia ficar andarilho. Exatamente. Ele seria andarilho. E o que Caim está fazendo aqui? Fundando uma cidade e colocando o nome do seu filho. Então, Caim procura um lugar para ele permanecer. Ele quer ficar ali, se estabelecer. É contrário ao que Deus tinha falado, né? O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E também fala para ele: e de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. E ele mesmo reclama com Deus, né? Tu me expulsastes da terra e de tua presença, me transformaste num andarilho sem lar. E ele resolve fazer uma cidade para ele, que a gente já vai vendo. Caim já estava distante de Deus, Caim já tinha saído de onde era para ele estar, e ele resolve fazer uma cidade. Ok. Então ele coloca o nome de Enoque na cidade, o nome do próprio filho dele, simbolizando que o filho dele era muito importante. O livro coloca aqui como filiolatria. Vocês conhecem mais ou menos isso, de onde vem, talvez de idolatria? E ele precisa de um lugar de honra, ele está buscando um certo reconhecimento, ele coloca o nome do próprio filho para essa cidade, algo que ele está, né, proporcionando ali. E a gente também lida com o problema da poligamia, porque, se prestaram atenção, Lameque se casa com 2 mulheres. Sim. A gente vê aqui que também já não era mais um problema, né? A quantidade de mulheres da população. Ele escolhe ter 2 mulheres e se casa com elas. A gente vai vendo aqui, mas como eu falei, de uma família para outra, a distância que já vai tendo de como o pecado vai sendo manifestado aos poucos, como essa degradação vai acontecendo conforme as gerações vão passando, né? E a gente também vê nesse pedaço os talentos profissionais, né? Essas habilidades dos homens, ela não deixou de acontecer, mesmo com todo o pecado. Então a gente vê que um teve rebanhos, né? Então ele sabia lá um pouco de empreender, sabia criar em larga escala, ter bastante os rebanhos, né? O outro desenvolveu instrumentos musicais, então questão de arte, de som, de música, e a música também está muito ligada à matemática, né? Então vai tendo a ver com isso, o desenvolvimento disso. E as ferramentas, fala de bronze e de ferro. Para se ter bronze e ferro, a gente precisa da metalurgia. Então é a fundição, mistura de materiais. Então não é uma civilização qualquer, o homem está se desenvolvendo. E o próprio livro coloca que eles não eram homens das cavernas, né? Eles eram capazes, eles eram criativos, engenhosos, práticos, eles tinham conhecimento, tinham capacidade e desenvolveram tecnologias e processos. Então, mesmo se degradando, a gente vai vendo a degradação moral, a gente vai vendo manifestações do pecado, mas ao mesmo tempo o homem ele continua sendo o Imago Dei, lembra? Na aula lá atrás, ele ainda foi criado. Deus capacitou o homem para dominar e governar
a terra. Então, eles tinham essas questões. E aí agora a gente passa para a questão da violência, porque esse Lameque, que já estava ali envolvido com a poligamia, ele fala sobre a violência e fala para suas mulheres, né? Ada e Zilá, ouçam minha voz, escutem o que vou dizer. Matei um homem que me atacou. Então a gente vê aí mais uma morte. E por vingança, né? Um homem que me atacou, um rapaz que me feriu. E aí ele fala, se aquele que matar Caim será castigado 7 vezes, quem me matar será castigado 77 vezes. Aqui a gente já começa a lidar com o orgulho, com a degradação, como eu falei. Ele é um réu confesso, mas é uma terra meio que sem lei, né? A gente não vê nada específico sobre organizações políticas, nada disso. E eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui sobre essa fala de Lameque. O que essa fala nos diz respeito sobre comunicação, tolerância e perdão? André? E você até entrou numa coisa que eu ia perguntar agora. Não, mas é para completar mesmo. E como que Deus agiu? Vejo Lameque o oposto de Cristo, né? Porque Lameque ele está falando de uma vingança 70 vezes 7, e Jesus fala de perdoar 70 vezes 7. Então eu acho que Jesus pode estar fazendo uma referência a Lameque. Eu tenho uma ligação, sim. Legal, interessante. E só lembrando, eu acho que quando a gente lê Gênesis, Levíticos, enfim, a gente vai perceber que lá na frente tem uma normativa. Nesse período de Gênesis, obviamente a lei não existia. Então, a gente começa a olhar com a ótica do que era certo e do que era errado, mas na época parecia juiz, né? Cada um fazia o que bem queria. E aí eu acho que na continuidade do que talvez você vai apresentar, essa história de Caim ficou realmente assim parada na garganta, né, de Adão e Eva, né? Foi algo tão ruim e inesperado para a expectativa deles, né, dos primeiros filhos, digamos assim, né? E agora a gente vai fazer esse contraste, né? Porque a gente vê que Lameque está querendo ser o próprio Deus, governar, como o André estava falando, e Deus está ali agindo como? Como que ele agiu com Caim? Graça e misericórdia. Aliás, é interessante ver que a graça de Deus está presente na própria construção da civilização da família de Caim. A questão do desenvolvimento de tecnologia, de metalurgia, de construção de cidades, isso não é uma maldição, isso é uma bênção. Vamos lembrar que a Bíblia começa com um jardim de uma cidade. Então, a construção da sociedade urbana, do desenvolvimento de tecnologias, é a bênção de Deus, a despeito de toda loucura que está acontecendo aí no meio deles. Sim. E Deus, além claro, ele amaldiçoou Caim. Caim teve as consequências do seu pecado. Reclamou também, né? Fez aquela mãe ali. Deus ainda foi misericordioso e o protegeu, porque ele falou que ele podia ser morto pelo que ele tinha feito. E Deus ainda o protegeu. Em Gênesis 4, 26, a gente vê que até esse momento ali, o 25, 26, não tinha se falado em Deus. Vocês viram que eu falei dos relatos que aconteceu com Caim, ele foi para a cidade, os desenvolvimentos, os seus filhos, todas essas questões foram entrando, mas Deus não é citado. Ele só volta a ser citado no versículo 25 e no 26, que fala assim, Adão teve relações com sua mulher novamente, ela deu à luz outro filho, chamou-o Sete, pois disse, Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou.
Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e o chamou Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Ou seja, a família de Caim não queria saber de Deus e não soube de Deus por muito tempo. Por mais que algumas informações tivessem ficado, que a gente vê Lameque citando essa maldição, não há relato de pessoas piedosas nessa família. Os nomes são citados, os desenvolvimentos que aconteceram, mas essa questão não é falada. Eles queriam independência, e Lameque, eu acho que é o caso mais claro aqui, né? E é um desejo que foi passado de pai para filho, né? Eles foram... Se você não é ensinado sobre uma coisa, você não vai ensinar a próxima pessoa sobre isso. Então, eles não foram ensinados sobre Deus, não passaram esse conhecimento. Eu trouxe uma frase para vocês do próprio livro que a gente tem estudado, que fala bem sobre essa questão. Fala assim: bem-sucedidos em tantas áreas importantes na vida, falham no principal. Deus está fora de seus planos e de suas vidas. Está falando de toda essa família de Caim e seus descendentes, né? Eles não querem um Deus que lhes diga como viver, querem ser independentes. Fica muito evidente que a família de Caim é fruto de sua postura pessoal sobre o pecado e sobre Deus. Ele nunca se arrepende, quando confrontado, reclama de Deus por causa da dureza das consequências dos seus atos, mas em momento algum se humilha e pede perdão. Mais triste ainda, transmite esse estilo de vida rebelde aos filhos e netos. Aí a gente vê aqui, ó, Deus está fora dos planos e de suas vidas. Eu até ia lembrar de uma coisa que eu ouvi, o Léo Iu não está aqui, mas foi ele que falou num vídeo sobre o Dia das Mães, e falou sobre uma coisa que ele aprendeu com a mãe dele, que o que começa errado tem chance de dar errado. Tu tem que começar as coisas certas para que elas deem certo. E a gente vê isso nítido aqui. Caim largou Deus e foi por conta própria. Como é que se esperava que algo fosse dar certo? E aqui eu acho bem interessante quando ele fala que é fruto da postura pessoal sobre o pecado e sobre Deus. A postura que a gente tem sobre o pecado, sobre Deus, está relacionada ao conhecimento que a gente tem sobre Deus, sobre o pecado. Então, isso, falando num termo mais acadêmico, isso é teologia. A gente vive e faz teologia todos os dias. A gente precisa saber sobre Deus, o que Deus estabeleceu, para saber diferenciar o que é certo e o que é errado, para a gente levar vidas que se aproximem cada vez mais do ideal, que é Cristo, né? Então, e como a Liliane falou, né, ele transmite esse estilo de vida. Ele poderia ter transmitido boas coisas? Poderia, mas ele escolhe transmitir a rebeldia. E a gente vê que os filhos aprendem muito bem e continuam essa questão. E aí, o livro vem falar sobre fé, porque é isso. Caim transmitiu a rebeldia, mas ele poderia ter divulgado a fé, né? Ele podia ter transmitido isso, ter ensinado o que ele aprendeu com seus pais, porque Adão e Eva aprenderam de Deus. Eles estavam ali, diante de um mundo que ainda não tinha sofrido tantas alterações no pecado como sofreu, né? E a gente precisa pensar um pouco nessa questão da fé. A fé é pessoal, cada pessoa tem a sua própria fé. Você não pode transferir, essa fé não é herdada geneticamente de um para o outro. Mas a gente pode aprender com um exemplo, porque se os filhos de Caim foram aprendendo as más coisas, poderiam ter aprendido também as boas coisas. E eu acho que isso é o que a gente pode tirar para a gente também, né? E peguei uma frase aqui do Davi Merck: a transmissão de uma fé viva para a próxima geração exige equilíbrio entre dois elementos, discipulado e disciplina. Lembrando que sempre chega a hora em que os filhos terão que decidir a quem seguirão. Aqui ele está falando especificamente para os pais sobre ensinar os filhos, mas como nós somos igreja, somos um corpo e ensinamos uns aos outros, isso vale para todo mundo. E aí quando ele fala de discipulado, ele está falando que é aquele movimento da gente colocar a pessoa nos caminhos do Senhor.
ensinar para ela como é que é, pegar pela mão e mostrar qual é o caminho. E a disciplina é pegar essa criança, essa pessoa e retornar ela para o caminho quando ela se desvia. Então, as duas coisas precisam andar junto, porque um discipulado sem disciplina é uma mensagem vazia. Você fala e vai lá. Não, a gente precisa caminhar junto. O discipulado é o andar junto. Os discípulos de Jesus andavam junto com Jesus para ir aprendendo. E a disciplina sem o discipulado é você corrigir a pessoa sem instruir ela. Então as duas coisas precisam estar juntas. A gente instrui, é o que a gente está fazendo aqui, a gente está aprendendo, a gente está lendo a Bíblia, a gente está sendo ensinado, a gente vai ouvir uma palavra do pastor hoje que está direcionando a gente por um caminho segundo a palavra de Deus. E a gente também precisa lidar com a disciplina, porque nós somos pecadores, nós somos falhos e a gente vai errar. A gente precisa de alguém que nos ajude a voltar para o caminho. E aí tem um pedacinho aqui do livro que eu achei interessante, que o Marcos Soares fala, trazendo para a nossa vida, como se Caim vivesse agora. E ele fala assim, se vivesse em nossa época, alguém diria que Caim foi criado na igreja. Ele frequentava a escola dominical, não perdia um culto. Talvez não se interessasse muito em decorar versículos, mas sabia os cânticos na ponta da língua. Mas se recusou a ter um relacionamento com Deus com base nas condições de Deus. Sempre quis ser livre, pensar do seu jeito, agir do seu jeito. Não à toa, a sua família terminou tão mal quanto começou. Todos os descendentes diretos de Caim pereceram no dilúvio. Isso já é spoiler das próximas aulas, mas é isso. Terminou mal porque ele começou mal. Ele escolheu, quando ele larga ali o pai e mãe, quando ele é destinado a viver fora daquele ambiente, da família dele, ele também escolheu abandonar Deus. Essa escolha ele não precisava ter feito. Ele podia ter escolhido continuar nos caminhos do Senhor. É claro, se arrependendo daquilo que ele havia feito e voltando ao que ele tinha aprendido. E aí eu tenho uma outra pergunta para vocês. E aqui tem um enfoque em filhos, mas isso, como eu falei, vale para todos nós. O próprio livro faz essa pergunta: de que forma as nossas expectativas a respeito do futuro profissional dos nossos filhos, sobrinhos, netos, conhecidos, alunos, no Kids ou nos PGs, de que forma essas nossas expectativas podem atrapalhar essas crianças, adolescentes, em relação à sua vida com Deus. Porque a gente viu, e o André reforçou, a sociedade continua evoluindo. Eles não tiveram problemas em desenvolver tecnologias e criar soluções para as questões deles. Eles eram criativos, até música eles criaram. Isso não foi atrapalhado, eles tiveram o que a gente pode chamar de sucesso. Eles eram bons metalúrgicos, bons músicos, bons... Não tão bons agricultores, porque a terra da maldição estava dizendo que não ia colaborar, mas eles estavam ali desenvolvendo o que eles precisavam desenvolver, mas sem relação nenhuma com Deus. E eu queria passar isso para vocês, perguntar, e de que forma que as nossas expectativas estão atrapalhando as futuras gerações? Se a gente tem a expectativa que as novas gerações deem mais ênfase nessa questão de sucesso, de investir a vida em ser o melhor, né? E toda a sua criatividade para se colocar no mundo e der ênfase a isso que a gente vê muito, a gente vai continuar em lugar nenhum. A distância de Deus vai ser o reflexo disso, né? E se a gente coloca tudo isso que eles têm, todo esse potencial, mas olha, a sua prioridade tem que ser Deus na sua vida e ser o exemplo para isso, né? A gente também não pode viver agora para o sucesso sem que nossos filhos, nossos jovens, né, aqueles que nos veem como exemplo, que Deus é prioridade mesmo, então não disse que é muito melhor. Eu acho que
E o que é sucesso, gente? Como vocês definem a palavra sucesso? Ganhar bem, né? Teoricamente é isso que a gente passa para os nossos filhos. A gente geralmente fala, olha, escolha uma profissão, você vai ter um bom salário. Né? E aqui deixa claro realmente que Deus ele dá dons e talentos para a gente colocar a serviço dele. E, sem dúvida nenhuma, sucesso é quando Deus é glorificado através da vida dos nossos filhos, através da nossa vida. Os filhos são os primeiros a enxergar as incoerências dos pais, porque eles têm o maior tempo, né, ali próximo, né, e te ver na igreja, te ver em casa, te ver ali encontrando alguém do trabalho, alguém na rua e te ver em casa. E eu tô falando de filhos porque é o que a gente acaba pensando quando a gente fala de educar alguém, de ensinar alguém com um exemplo. Mas nós somos exemplo para as pessoas que estão à nossa volta, onde quer que a gente vá. Nós somos testemunhas de Cristo. Ou será que não estamos sendo testemunhas de Cristo? Não tem nenhum problema buscarmos sermos bons profissionais. A gente viu que Deus nos capacitou e acredito aqui que capacitou cada um de nós nas áreas de atuação. Mas é isso que a gente está mostrando que é o mais importante para as próximas gerações? A questão é o coração, né? Onde que está o coração? Porque se você tem uma profissão, ou se a sua vida é pautada em colocar como prioridade a palavra de Deus em sua vida, pode vir um salário bom, que eu não vou ter problema com isso. Também pode vir um salário baixo, que não vou ter problema com isso, porque o meu foco vai estar em Deus. E você falou sobre discipulado, né? O discipulado na nossa família tem que começar desde criança, né? Então, muitas vezes a gente não discipula dentro de casa mesmo, né? Ensina, não disciplina, né? Faz como o Lameque fez, né? Protege o filho. Não, meu filho não faz nada de errado, né? Ele não tem pecado, né? Coloca até o nome numa cidade com o nome do meu filho. E é isso. Mas é o que a gente viu. Sim. Tem um texto de Gênesis 5 que fala assim, falando do último Lameque, que é não da linhagem de Caim, mas da linhagem de Sete. E aí ele tem um filho e ele chama de Noé. E ele fala, este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então, tipo, parece que é uma vida meio que você vai olhando ali, né? Até o nome que ele dão para os filhos, tal, parece que é uma vida muito sofrida. Então, me parece que essa é a primeira vez que na Bíblia que vai acontecer, mas vai acontecer muitas outras, que a linhagem da mulher, a linhagem da qual vai vir o Messias, uma linhagem pobre, toda ferrada, toda zoada, o pessoal, e enquanto a linhagem da serpente, ela vai prosperando. A linhagem abençoada, Deus fala, vou te abençoar, mas pô, parece que Esaú é mais abençoado que Jacó. Parece que a linhagem da serpente é sempre mais materialmente superior. Exato, o que você falou, materialmente. A gente vai dando valor aos bens materiais, quantidade de riqueza, ao que a gente vai conquistando, poder, posições, mas é como a gente viu, a cidade de Caim aparentemente prosperava, cresceu e desenvolveu um monte de coisa. Mas no fim, o que vai acontecer? Eles vão ser destruídos. E nenhum ali é citado como alguém piedoso, que foi temente a Deus, que no fim a gente sabe que é o mais importante. Os bens materiais, Deus vai suprindo nossas necessidades e completando aquilo que a gente precisa, e às vezes nos abençoando com mais do que a gente necessita. Mas o importante é o coração. E como o Marcelo estava falando, a gente é colocado para cuidar dos filhos que estão próximos, mas eu quero lembrar vocês de cuidar daqueles que estão ao nosso lado. Nós somos corpo, nós somos família, a gente é testemunha onde a gente for. Então que a gente se lembre disso, de ajudar uns aos outros no discipulado e na disciplina.